Boa tarde, meus queridos e minhas queridas, tudo bem? O experimento de hoje é para a gente mostrar a condutividade térmica dos materiais. Numa das minhas mãos eu tenho um copo de plástico vazio, na outra mão eu tenho um copo de plástico com água. E aí eu vou aquecer esses dois copos, um sem água, outro com água, para mostrar para vocês que um deles vai pegar fogo e outro não. Então, o único material que a gente vai precisar, basicamente, são dois copos de plástico, uma vela e palito de fósforo. Então, vamos começar por esse daqui, tá? Vamos começar por esse daqui que está sem água. Então, vou pegar aqui a velinha, que já está aqui do lado, e vou aquecer esse copinho. Você vai ver, ó, que lá no fundo dele, ó, vai se formar um buraco, visto? Olha lá. A temperatura de inflamação dele foi atingida, ó. Temperatura de inflamação dele foi atingida, ou temperatura de ignição com facilidade, e ele queimou com rapidez. Deixemos esse copinho aqui. Agora a gente vai pegar o copinho com água, tá? Pode encher até a metade, encher todo, um dedo, tanto faz. E aí você vem e começa a aquecer esse copo, ó. Olha que interessante, ó. Pode encostar a chama, pode botar afastado, um pouquinho perto. Não tem problema nenhum. Você pode deixar aqui, ó, tranquilamente, né? Olha lá, bonitinho. Aqui, ó. Olha que legal. Tá vendo? Isso aqui você poderia deixar até mesmo quando a água entrasse em ebulição. E mesmo assim, mesmo que a água atingisse 100 graus Celsius, ainda assim, a temperatura de inflamação ou ignição desse plástico não seria atingida. Ó. Você botar a mão aqui na aguinha, tá tranquilinha, dá para beber, ó. Tranquilamente. Aí a pergunta é, por que que isso acontece? Porque os materiais na natureza conduzem o calor de maneira diferente. Consequentemente, eles dissipam a energia térmica que recebem de maneira diferente. Então, quando você aquece um copo com ar, o ar não é um bom condutor de calor. Então, ele não dissipa para o ambiente essa energia térmica que ele está recebendo da chama da vela. Então, quando você imagina um copo com ar dentro, é como se na realidade você tivesse um novo corpo. Na realidade, é como se você tivesse ar revestido por uma película de plástico. Então, o nosso novo corpo é esse daí. Ou também, se você quiser interpretar, você pode imaginar que é esse copinho de plástico revestido por um cobertor de ar. E o ar é considerado na física um isolante térmico, justamente porque ele tem uma baixa condutividade térmica quando comparado, por exemplo, à da água. Então, quando você pega o copo e preenche com água, o que vai acontecer? Como a água tem uma condutividade maior que a do plástico, ela vai absorver praticamente todo o calor que ela recebe, mantendo a temperatura do plástico baixa, abaixo da sua temperatura de inflamação, não é? Então a água ela dissipa energia térmica com facilidade, então ela vai receber aquele calor da chama e vai mandar para o ambiente. É assim, né, galera? Senão você chegaria a algumas situações incoerentes no dia a dia. Por exemplo, vamos imaginar que você pegasse uma barra de ferro e aí você começasse a aquecer essa barra de ferro com a chama de uma vela, por exemplo. Bom, se esse fluxo de calor é contínuo, teoricamente, a temperatura dessa barra deveria aumentar também continuamente até ser atingida a sua temperatura de fusão e ela começar a derreter. Só que nós vemos que no dia a dia não é assim, né? Se você pega uma barra de ferro, pode ser um prego também de ferro, e começa a aquecer continuamente, você vai ver que a temperatura dele não vai aumentar continuamente até atingir a temperatura de fusão. Por quê? Porque assim como ele recebe calor, ele também dissipa esse calor para o ambiente com facilidade, né? Ele vai se manter uma temperatura maior do que o ambiente, então vai mandar calor continuamente para esse ambiente, não atingindo assim a sua temperatura de fusão. Então os materiais conduzem e consequentemente transferem energia de maneira diferente, né? Se você colocasse um outro líquido ali, seria de maneira diferente. Se você botasse areia ali, né, seria de maneira diferente. Então, dependendo do material que você colocasse para preencher esse copo,
você teria um comportamento diferente para cada material. O importante é que a temperatura de inflamação do plástico não seja atingida. E a temperatura de inflamação ou de ignição do plástico ela é bem superior à temperatura de ebulição da água. Por isso que você poderia pegar esse copo, continuar esquentando esse copo, não tem problema nenhum, até a água começar a ferver. E aí iria acontecer um fenômeno curioso, né? Só não vou fazer para esse vídeo não ficar muito longo, porque a água, como tem um calor específico muito alto, a sua variação de temperatura é muito lenta. Então ela demoraria para atingir a temperatura de 100 graus Celsius. Mas, quando essa temperatura fosse atingida, bolinhas de vapor, né, iriam se formar aqui nessa base. E você ia ver que nas regiões onde as bolinhas se formassem, o plástico ia furar. Pequenos furos iam aparecer e a água começaria a escorrer. Por quê? Porque bolinha de vapor, como o próprio nome diz, é preenchida por vapor, uma substância gasosa. E a substância gasosa é praticamente uma isolante térmica, né? Então ela ia manter o calor concentrado naquela região e aí ia furar o plástico, porque ia ser atingida sua temperatura de inflamação, igual o copo vazio com ar, não é? Na realidade é como se você tivesse uma manta de ar revestindo esse copo. Então ele funciona como isolante, né? O calor que ele recebe, ele mantém ali aprisionado em contato com o plástico. Por isso que o plástico queima quase que instantaneamente, né? Então, você tem ali uma camada de ar funcionando como cobertor, mantendo o calor ali concentrado na base do copo, obviamente, sem dissipar calor. Ele vai atingir aquela temperatura e vai inflamar, coisa que não acontece com a água. Ela recebe e dissipa praticamente tudo para o ambiente. Só a título de comparação, para a gente ter uma ideia de como se quantifica essa condutividade térmica, a condutividade térmica do ar é em torno aí de 0,03, uma condutividade bem pequenininha, né? Agora você pega a condutividade da água, já é 0,6, é pequena? É, né? Mas já é 20 vezes maior que a do ar. Se você for pegar a condutividade do ferro, já é 80. Se você for pegar a condutividade do cobre, já é 400. E assim sucessivamente. Existe aí uma variedade de experimentos bem semelhantes a esse, que são bem interessantes também, né? Você poderia, por exemplo, pegar duas bexigas, né? 2 balões, um você encheria com ar, o outro você encheria pequenininho, não precisa ser muito grande não, com água, e queimaria, né? Você queimaria esse com ar, você veria que ele estouraria rapidamente, e você queimaria esse com água ali, ó, mesmo esqueminha do copo, você veria que ia demorar uma eternidade para furar aquele balão, né? Então você ia ficar queimando ali, queimando, e a temperatura de inflamação não iria ser atingida. Da mesma maneira, existe uma outra variação, que é você, por exemplo, pegar um pedaço de papel higiênico, um copo de metal qualquer, pode ser um copo de alumínio, aí você vai, queima o papel, você vai ver que o papel inflama rapidamente, e aí na segunda parte do experimento você enrola esse copo de alumínio com papel, basta dar uma voltinha, não precisa ser 2 voltas não, enrola, aí você tenta queimar o papel, você vai ver também que ele não vai atingir a temperatura de inflamação, tá bom? Então, o objetivo era basicamente esse daí, mostrar que os materiais apresentam diferentes condutividades térmicas, tá bom? Ficamos por aqui, beijo no coração e fui!